Fala, goleiro Nosado, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar como essa final da Copa do Brasil impacta no futebol brasileiro no geral. Eu quero trazer uma discussão um pouquinho diferente pra vocês e vocês vão entender como foi explicado, beleza? Bora lá! Então, pessoal, ontem, como vocês já sabem, o Palmeiras se consagrou o campeão aí da Copa do Brasil, venceu o jogo de ida, venceu o jogo de volta, não teve muitos riscos, né? Conseguiu controlar de certa forma a partida, apesar de algumas boas chances do Grêmio. Então, assim, é indiscutível que o título foi merecido e o Palmeiras realmente mereceu ganhar essa Copa do Brasil. Mas o que eu quero trazer? Com esse título de ontem, né, o Palmeiras conseguiu aí 3 títulos na temporada, né, uma tríplice coroa, ganhou o Paulistão, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil e 2 títulos, né, de nível nacional barra internacional. Igual o Flamengo no ano de 2019, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, também são 2 títulos aí de nível internacional barra nacional. Então você começa a perceber que alguns times têm se sobressaído durante o ano. E é uma coisa que a gente não vinha vendo antigamente. Sempre a gente vê assim, um clube conseguia disputar a Libertadores, mas não conseguia levantar o Campeonato Brasileiro, porque os outros times estão no mesmo nível. Então se você dá prioridade para um, você não consegue voltar no outro, ou você não consegue ter um time bom para equiparar dos dois lados, né? E você não consegue competir tão bem, porque o nível do clube era mais ou menos o mesmo de todo mundo, né? Sempre tinha, lógico, um pouquinho melhor um ano, outro um pouquinho melhor no outro, mas em geral era muito equilibrado, tanto que todo mundo sempre comentava que o Campeonato Brasileiro era o mais equilibrado, né, do mundo, né? Porque a maioria dos campeonatos, por exemplo, na Espanha a gente tem 2, 3 times, na Itália a gente tem 4 times, na França a gente tem um time, né? Então a gente tem aqui um campeonato que provavelmente tem mais possibilidade de times serem campeões. E com essas 2 últimas temporadas, eu creio que isso vai mudando um pouquinho e vai dando mais uma cara profissional para o futebol brasileiro. Por que eu digo isso? Porque as boas gestões estão sendo recompensadas. Então o Flamengo, que vem desde lá do Eduardo Bandeira de Mello, né, em 2014, evoluindo o time, evoluindo a gestão, cuidando das finanças, foi recompensado aí na temporada de 2019 com vários títulos, com a Libertadores, com a possibilidade de disputar o Campeonato Mundial e disputar de igual para igual com o Liverpool. O Palmeiras, da mesma maneira, que vem aí sempre mantendo o time com boas contratações, gerenciando bem o dinheiro, com grande investimento no time, conseguindo esse ano ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Copa Libertadores, e você vê que isso começa a ser uma tendência, a ponto que os outros times começam a se manter na primeira divisão, que tem uma boa gestão, como Ceará, Atlético Goianiense, Bragantino, Bahia. São times que geralmente ficavam naquilo de descer, subir, descer, subir, descer, subir, e agora estão conseguindo se manter na primeira divisão. Por quê? Porque estão fazendo boas gestões. Então cada vez mais você consegue perceber que o futebol brasileiro está valorizando, está sendo mais recompensado quando o time está bem organizado, bem estruturado, a diretoria está atenta ao que está acontecendo ao clube e não comete tantas loucuras como eram cometidas antigamente. Onde, se por exemplo, a gente tem um caso do Botafogo, que eu acho que é o que mais mostra isso, como Calu e Honda, né? Gasta uma fortuna para trazer um jogador que você não tem nem como pagar e você acha que ele vai resolver seu time e o seu time, né, acaba rebaixado. Então essa nova era do futebol brasileiro, essas 2 últimas temporadas mostra muito, escancara como ter uma gestão profissional pode ser sim muito mais lucrativo do que apostar apenas em talentos, né, habilidades dos jogadores e gastar uma fortuna para isso se endividar. E aí a gente pode perceber isso quando a gente vê a Série B. A gente vê, acho que uma das primeiras vezes que um time grande cai para a Série B e não consegue subir, que é o caso do Cruzeiro, né, devido às dívidas e os problemas que o clube tem. E aí nesse ano a gente vai ter o Vasco e o Corinthians se juntando ao Cruzeiro numa Série B que talvez um dos 3 subam, 2 dos 3 subam apenas, mas tem uma grande possibilidade de um deles pelo menos ficar lá. Então você vê que os clubes agora que não tiveram boas gestões estão começando a ser muito mais penalizados, né? Agora chegou um momento provavelmente que a camisa só não vai pesar tanto, e sim um bom time. Quem se estruturou, quem está se estruturando, está cuidando das dívidas, está conseguindo manter, está conseguindo fazer um elenco competitivo, está conseguindo disputar. Quem se afundou em dívidas e não cuidou disso e apenas apostou na camisa que tinha ou em algum craque que tinha no time, está começando a se afundar cada vez mais. A gente está cansado de ver, por exemplo, um time não tinha um elenco tão bom e chegava nas finais, né, era campeão. E hoje em dia isso não, um time que não tem um elenco bom, não consegue ali ter 15 jogadores que estão dispostos a jogar, acaba nem disputando o título. Então você vê cada vez mais o futebol brasileiro evoluindo nessa quesito de gestão, nessa questão de competitividade. Para você ser competitivo, você tem que ter um time bom. Claro que sempre vão ter as exceções, né? Sempre vão ter um time ou outro que vai chegar mesmo não estando tão bem.
Porém você vê que a regra, né, a regra está se tornando essas boas gestões serem mais valorizadas, né, serem mais recompensadas pela gestão que estão tendo. E você vê cada vez mais os erros sendo punidos, né? Então você vê, por exemplo, o Botafogo que está afogado em dívidas, o Vasco está afogado em dívidas, já caiu. Goiás e Curitiba, que trocaram 20 vezes de técnico na Série A, caiu também. Você vê cada vez mais quem acredita num trabalho, quem se planeja para um trabalho, subindo de divisão, mantendo-se na primeira divisão, conseguindo os objetivos novos, e quem ainda meio que faz o futebol de qualquer jeito, claro que é bem forte falar isso, né? Mas é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, está sendo mais penalizado por isso. Então você vê que a tendência é cada vez mais as diretorias se profissionalizarem. Vocês estão vendo isso, está mudando, por exemplo, no Fluminense, no Santos esse ano parece que deu uma mudada o presidente, no São Paulo você vê um pouquinho mais sério essa gestão. E isso está acontecendo assim em vários clubes. Você vê essa mudança, né? Mais o boleiro e sim o empresário, né? O presidente, o cara que está ali fazendo tudo isso girar. Você vê uma aproximação um pouquinho da Europa, né? Você vê os clubes um pouquinho mais conscientes do que estão realmente fazendo, e isso pode gerar bons frutos para o futebol brasileiro, sim, para aumentar um pouquinho a competitividade, o nível, e acima de tudo os times conseguindo manter os seus elencos, né? Então o Flamengo, que foi campeão em 2019, tem praticamente o mesmo time hoje. O Palmeiras provavelmente vai manter o seu elenco, e antes era o time campeão, debandava todo mundo. Então até isso você já vê mudando, você já vê os times mais preocupados em manter os elencos para continuar competitivos e ter novos títulos, né? E isso é muito bom, porque você vai com isso subindo o nível, você vai tendo jovens, tendo contato com esses caras que já são campeões, que já têm experiência e crescendo muito melhor, se desenvolvendo bem melhor do que poderia se tivesse só responsabilidade em cima deles. Então isso é muito bom para o futebol, e esse título do Palmeiras, os títulos do Flamengo indicam que esse vai ser o caminho certo a seguir, e essa evolução do futebol brasileiro parece estar acontecendo, apesar de ninguém estar olhando muito isso. Bom pessoal, um grande abraço e até a próxima.